né? A Taesa, ela foi, para quem não sabe, a campeã dos dividendos dos últimos 10 anos. Então, é uma ação que tem se apresentado em praticamente todas as listas de ações boas pagadoras de dividendos. E a gente que já vem acompanhando essa ação há algum tempo, né, não é nenhuma surpresa saber agora que ela ela conquistou esse título, essa posição de campeã dos dividendos, e isso foi identificado pela Economática, que é uma empresa aí bem conhecida e que faz esses trabalhos de estudos, de estatística, e que acabou sendo aí notícia. Então eu queria trazer algumas informações sobre essa empresa para que vocês tenham conhecimento, né? E possam sentir segurança. Quando a gente fala de empresas boas pagadoras de dividendos, a gente não está falando de qualquer empresa, né? A gente não está aqui lançando a sorte. A gente está falando de fatos e de acontecimentos que são realidade. Lima, boa noite, seja bem-vindo, Lima. Então, eu queria aproveitar, tirar esse momento aí para a gente conhecer um pouco melhor essa empresa, né? Quem é a Taesa? Acho que até eu tenho visto muitos posts, muito influencer falando de Taesa, né? Daqui a pouco até brinquei, não sei se foi no webinário, onde que foi, que daqui a pouco Taesa vai aparecer até na capa de exame, né? Aí pode ser que não seja mais um bom sinal. Mas assim, fazendo uma avaliação bastante objetiva e bem fundamentada, eu acho que não é muito difícil de perceber a solidez do modelo de negócio de Taesa, por que ela é uma excelente pagadora de dividendos e por que ela tem assim beneficiado os seus acionistas e por que ela é uma excelente candidata para antecipar a nossa aposentadoria, de fato, né? De ser aí uma excelente parceira nesse nosso propósito de alcançar a independência financeira. Então, são empresas como essa que a gente busca identificar, busca conhecer e busca, de fato, não adianta só você conhecer na teoria, você saber de ouvir falar, mas é necessário você aprofundar esse conhecimento para poder ter segurança e, com esse grau de confiança, investir na empresa e acompanhar o seu crescimento, a sua prosperidade e participar de algo que é bom, de algo que vai trazer muitos benefícios para a sua vida no nível pessoal, né? Então, com essa visão, com esse entendimento que a gente precisa abordar e conhecer esse tipo de empresa, tá? Para poder fazer um investimento que possa proporcionar um retorno bem acima da média. Então, isso é que é legal. E sem tentar ser mais esperto do que o mercado, sem a pretensão de querer escolher a melhor ação. Realmente olhando para os seus fundamentos, olhando para o seu modelo de negócio, entendendo o setor onde que ela atua, o histórico que ela apresenta, a política que ela tem sobre os dividendos, sobre os lucros, como compartilhar
essa bonança, essa geração de riqueza. Então, e nada melhor do que nós irmos até os diretores executivos da empresa e ouvi-los ou ouvi-las, né, falando, porque eles, melhor do que ninguém, conhecem a empresa. E são eles que vão dar as informações e passar essa confiança para nós. Então, hoje eu queria destacar alguns pontos dessa empresa de excelência e que tem prosperado muito. E que todos aqueles que resolveram ser sócio delas têm prosperado junto com ela. Então, para que a gente possa se beneficiar. Por quê? Porque o mercado acionário é um ambiente democrático. É um ambiente onde qualquer um pode investir, com pouco ou com muito. E não importa, né, a quantidade. O que importa é você adquirir o conhecimento, você aumentar o seu grau de confiança e poder tomar a decisão correta, que vai trazer resultado para a sua carteira, para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu futuro financeiro e até, como é o tema da live de hoje, antecipar a sua aposentadoria, né? Isso é fato, isso é uma realidade, isso é viável, com empresas desse naipe, com empresas que apresentam esse perfil, com empresas que têm essa característica. Então vamos lá, eu gostaria de ler algumas dessas frases do diretor Eric Breyer, né, da Taesa, e comentar em cima dessas frases. Então a primeira delas é: esse perfil de dívida que a empresa tem, a Taesa, é adequado à Taesa, visto que temos um nível de custo financeiro baixo e prazo longo para pagar a dívida. Então, olha só, a empresa ela pode sair para o mercado financeiro, captar recursos a um custo muito baixo e pagar essa dívida a perder de vista. É o que ele está dizendo aqui, traduzindo o economês. Ele está dizendo isso: olha, a gente tem condições de sair para o mercado, captar recursos, e quando eu falo captar recursos, são recursos altos, né? Recursos financeiros que só uma empresa pode captar, que eu e você não temos acesso, mas que a empresa de capital aberto, né, com o tamanho dela, com o histórico dela, com o crédito dela, com os fundamentos dela, pode sim sair ao mercado e fazer essa captação. Ou seja, levantar dinheiro para poder investir em novos projetos. Projetos esses que são altamente lucrativos. E como eu, né, tenho repetido aqui várias vezes, o setor de transmissão de eletricidade é um setor muito tranquilo, e ele fala isso aqui. É você transmitir energia das geradoras de energia para as distribuidoras. São contratos longos, uma vez que você tem a linha instalada, não depende da economia ou da quantidade de energia que passa por essas linhas. Inclusive, um dos diretores fala sobre isso. Aquilo que nós sabemos e que é o suficiente para saber que é, de fato, um setor extremamente conservador. Isso aqui não é uma aposta, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é uma especulação. É uma candidata para entrar na nossa carteira de caráter previdenciário, para entrar na nossa carteira de aposentadoria, para antecipar a nossa aposentadoria. Então, é uma empresa sólida, uma empresa de excelência, com executivos competentes, né? Você pode conhecê-los, você pode ver o perfil deles, eles existem. E é essa noção de empresa, de gente igual a gente, de gente competente, que existe dentro das empresas, que vão mostrar que nós não estamos falando aqui apenas de um papel, apenas de uma ação. É realmente
uma empresa que tem essa característica de captar recursos a custos baixos e poder pagar de volta a perder de vista. Isso já é um excelente negócio por si só, né? Se você parar para pensar e refletir comigo sobre isso aí já é um excelente negócio. Então, ela tem uma vantagem competitiva muito interessante. Por isso que ela é uma candidata forte para a nossa carteira de caráter previdenciário. Então, né, repetindo aqui, então não temos nenhuma dificuldade de manter esse endividamento e esse nível de estrutura de capital. Então, assim, os analistas ali estavam questionando o aumento do endividamento, o aumento de terem saído para o mercado e captado mais recursos. E ele explica que, na verdade, o desafio no caso da empresa, dessa empresa, é manter o nível de endividamento alto, porque eles conseguem gerar tanto caixa com os seus projetos, que são extremamente lucrativos, e pagar essa dívida rapidamente, né? É claro que nem sempre esse vai ser o caso. Pode ser que eles saiam para o mercado, consigam captar recursos baratos, mas não tenham projetos para investir. Isso sim pode ser um desafio, né? E aí fica com dinheiro parado, rendendo taxa de CDI, né? O que não é um bom negócio para a empresa, porque quando eles conseguem investir num projeto, eles conseguem ganhar um prêmio, ou seja, ter um retorno bem acima do CDI. O retorno sobre o investimento é muito alto e o que eles têm que pagar de volta é muito baixo. Então, estrategicamente, faz todo sentido para a empresa buscar dívida. Essa é a boa dívida, a dívida que é utilizada para investir em projetos lucrativos que estão dentro da área de competência da empresa. A Taesa, ela não sai para captar recursos para montar uma Disneylândia em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, porque montar uma Disneylândia seria totalmente fora da sua área de atuação e de competência. Ela capta recursos, e é por isso que ela consegue captar, para montar e aumentar as suas linhas de transmissão de energia elétrica, porque é isso que ela sabe fazer. E ela contrata engenheiros, executivos, para executarem o melhor plano possível, com o melhor custo-benefício, com a maior margem de lucro, gerando dessa forma valor ao acionista. Então, nós, como sócios dessas empresas, podemos crescer e prosperar junto com elas. Então, quando a gente está avaliando a empresa, a gente olha, alguém pode dizer, como um dos analistas na conferência, será que a dívida não está muito alta? E aqui o executivo está dando a resposta. Então, assim, é claro que a gente vai acompanhar, não pode exagerar, os abusos existem, mas a empresa com a sua reputação, né, os executivos com a sua reputação, com o seu histórico, tendem a apresentar resultados consistentes, ano após ano. Por isso que ela foi a campeã da década. E isso é muito significativo para nós, porque nós queremos não só uma empresa que seja boa 1 ano ou 2 anos. De preferência, e dá menos trabalho, é muito melhor escolher uma empresa que possa ficar na minha carteira para o resto da minha vida, se possível. Isso é que é bom. Isso é que é jogar o nosso jogo, o jogo do investidor, pessoa física. Não é o jogo do mercado, não é o jogo do especulador, não é o jogo do profissional de mercado. É o jogo do investidor de caráter previdenciário, de longo prazo. Então, ele ou ela, né, está atento a esses detalhes. Detalhes que vão fortalecer o nosso conceito, a nossa visão
para favorecer o aumento do capital nesse tipo de empresa que apresenta esse perfil, né? Nós aqui é que tomamos a decisão, qual o perfil de empresa nós vamos querer na nossa carteira. E o meu objetivo aqui é mostrar para você que é fácil, não é difícil identificar o perfil de uma empresa de excelência. Você não precisa ser um profissional de mercado. Verdade, você não precisa ser um profissional de mercado. Então, entendendo esses fatores, você consegue identificar, mesmo porque, por exemplo, no setor de energia elétrica, de transmissão de eletricidade, você só tem aqui 4 empresas. E, coincidência ou não, as 4 empresas são empresas de excelência e são excelentes pagadoras de dividendos. E essa tem sido a história ano após ano. Não é uma coisa recente, não é um voo de galinha. Então, assim, é um setor muito interessante da gente olhar, examinar, estudar, com esse fim, tá? De ser um investidor sócio, de forjar, de estreitar essa parceria com esse tipo de empresa, ok? Aí ele diz assim, eu achei muito interessante essa teleconferência, né? E os executivos até assim, meio que brincando, brincando no bom sentido, com humor, com um bom humor, talvez até porque, né, quando as coisas andam bem, a gente tende a ter um humor melhor, né? A gente tende a ter uma visão de vida mais positiva. E ele diz assim, até costumo dizer aqui na Taesa que é até o contrário. O nosso desafio é manter o nível de alavancagem alto, através da obtenção de boas oportunidades de investimento. Tem um desafio. Essa alavancagem, se a gente não conseguir uso adequado dentro da companhia, para o caixa gerado, ela rapidamente cai. Cai muito rápido em função do fluxo de caixa contínuo que temos. Então, assim, o que ele está falando aqui, traduzindo, né? Do economês para o português. O fluxo de caixa é muito forte. Ele é previsível. E previsibilidade soa como música aos ouvidos dos acionistas que querem ser sócios de boas empresas no longo prazo. Porque são empresas que apresentam um fluxo de caixa forte. Como diz o americano, cash is king. Então, esse fluxo de caixa entrante, robusto, generoso não, é resultado de bons projetos. A diretoria, né, é que vai ser generosa e vai poder ser generosa na distribuição dos lucros, em compartilhar os resultados com os acionistas. E aí, como foi agora recentemente, né, foi dia 27, que a Taesa inclusive antecipou, o pagamento deveria ser hoje, e a Taesa antecipou, não sei qual foi o motivo, mas isso é interessante, quando você é acionista, né, ao contrário de ser assalariado, às vezes é até comum você ouvir falar de salário atrasado. Aqui, com uma empresa boa pagadora de dividendo, você acaba tendo essa experiência do dividendo sendo antecipado, tá? Então, assim, o fluxo de caixa é muito forte. Isso é muito bom. Outra característica do perfil das vacas leiteiras, cash cow, que é o termo que ele também usa aqui, o próprio executivo usou esse termo, dizendo que a Taesa, ela tem vocação para continuar sendo uma vaca leiteira. Usou o termo em inglês, mas a tradução é essa. Então, empresas com esse perfil são bem-vindas na nossa carteira previdenciária e contribuem para a antecipação. Se você tem uma data para ser atingida
a sua independência financeira ou a sua aposentadoria e você utiliza esse plano, essa programação de comprar ações boas pagadoras de dividendos, você pode até ter a grata surpresa de antecipar a aposentadoria em função de resultados acima do esperado. E olha que isso é comum em empresas boas pagadoras de dividendos, em empresas de excelência.